vamos resolver uma questão de aplicação da trigonometria para o cálculo aí do degrau, da largura do degrau de uma escada. Então a figura representa o perfil de uma escada cujos degraus têm todos a mesma extensão, além de mesma altura. Se o segmento AB mede 2 metros e o ângulo BCA mede 30 graus, então a extensão de cada degrau é. Então nós temos aí a nossa escada, cujo perfil é esse aqui que nós colocamos. Ó. Você está vendo o perfil de uma escada. A escada seria esta aqui os degraus da escada. E ele nos diz que a extensão de cada degrau desse aqui é a mesma. Ó. A extensão de cada degrau é a mesma. São 5 degraus. 1, 2, 3, 4, 5. Tem a mesma extensão. E também tem a mesma altura, esses degraus. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem a mesma altura. Então ele deu a extensão. Ele quer saber qual é o valor dessa extensão. E nós sabemos que as alturas aqui são todas iguais. Então, para resolver isso aqui, ele me informou o ângulo BCA, que é esse ângulo aqui, ó. Esse é um ângulo de 30 graus. Se ele me informou um ângulo aqui de 30 graus, me deu um triângulo retângulo ABC, 90 graus no ângulo B. Então, o que vai me sugerir aqui é a aplicação da trigonometria, aquelas relações que você já conheceu, que você estudou aí no 8º, 9º ano, que são seno, cosseno e tangente. As 3 relações trigonométricas, as relações que há entre os lados de um triângulo retângulo. E esse ângulo aqui, a relação que há entre o ângulo e os lados do triângulo retângulo. Então, vamos à solução desta questão. Temos aí o perfil da nossa escada. Sabemos que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Temos aí um ângulo de 30 graus. Bom, vamos observar o seguinte. Ele nos deu um ângulo de 30 graus e o cateto oposto. O cateto oposto a esse ângulo aqui, ó. Bom, mas eu não tenho o valor da hipotenusa. Se eu tivesse o valor da hipotenusa, seria a função seno. Por quê? Você deve estar lembrado que seno de um ângulo agudo é a relação que há entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, se ele tivesse me dado para calcular esse valor aqui, ó, eu usaria a função seno de 30 graus, porque eu sei que o seno é o cateto oposto ao ângulo, nesse caso aqui é o ângulo de 30 graus, o oposto, tá lá do outro lado, e eu ia dividir esse resultado pelo valor da hipotenusa, a hipotenusa. Bom, mas ele não me deu nem o valor da hipotenusa, nem tampouco o valor do cateto adjacente. Bom, então, eu preciso calcular um desses valores aí, ou ambos, né? Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. Como eu estou querendo calcular a extensão, é esse valor aqui, ó. Eu estou querendo calcular a extensão de cada um desses degraus. Então eu vou relacionar com esse lado aqui, ó, com o lado BC. Então nós temos aqui o seguinte. Nós temos aí esse triângulo maior, que é o triângulo ABC. E você observa aqui, ó, que aqui nós temos aqui um triângulo menorzinho, esse triângulo menorzinho, e ele é congruente a todos os outros que aparecem aqui, ó. Então ele é congruente a este, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Que esse triângulo aqui vai ser um triângulo semelhante a esse outro triângulo aqui, ao triângulo maior, semelhante. Observe por que esses dois triângulos são semelhantes. Ambos possuem um ângulo de 90 graus e ambos possuem um ângulo em comum aqui. Observe que é um ângulo de 30 graus. Para esse maior aqui, ó, o triângulo ABC, nós temos aqui um ângulo
de 30 graus. Vimos que esse ângulo aqui é 30 graus. E esse ângulo aqui também, ó, esse ângulo aqui também é um ângulo de 30 graus. Porque se você considerar duas retas paralelas, ó, duas retas paralelas, você estudou isso, cortada por uma transversal, esses ângulos aqui, ó, são chamados de ângulos correspondentes, ó, o ângulo 1 aqui e o ângulo 1 aqui, ó. Os ângulos correspondentes são congruentes. Então aqui, o ângulo que nós temos aqui na nossa figura, esse aqui é um ângulo de 30 graus, ângulo aqui de 30 graus. Esse ângulo aqui, ó, também é um ângulo de 30 graus, todos eles, este aqui, ó, todos esses ângulos aqui medem 30 graus, porque são ângulos correspondentes. Esse ângulo aqui é correspondente a esse ângulo, 30 graus. Então, como nós temos aqui todos com a mesma altura, todos esses catetos aqui, ó, têm a mesma altura, e as extensões são a mesma, então nós temos aí seis triângulos congruentes. Esses triângulos aqui, ó, são congruentes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como aqui mede 30 graus e aqui também mede 30 graus, esses dois triângulos são semelhantes, são triângulos semelhantes. Observe que ele encaixa exatamente aqui, ó, certinho, ó, um ângulo de 90 graus, o ângulo de 30 graus, e aqui em cima vai ser um ângulo de 60, porque você sabe que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180, tem 90 com 30 dá 120, 120 com 60, então aqui tem 60. Então temos aí que calcular exatamente essa dimensão aqui, ó, esse cateto aqui desse triângulozinho menor, temos que descobrir que valor é esse. Mas, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui, esse cateto aqui, valendo 2 metros. Aqui vale 2 metros. Então eu vou calcular este cateto aqui, ó. Este cateto aqui. Porque se eu tiver um ângulo de 30 graus, eu tenho um cateto oposto e um cateto adjacente, a função que vai me dar o valor de x aqui é a função tangente. Pela definição, tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então vamos chamar esse cateto aqui de x. Considera ele como sendo x. Então vamos aos cálculos. Então temos aí, eu vou calcular tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é 2, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Sabemos que a tangente de 30 graus, o valor dela é a raiz de 3 sobre 3. Essa tabela aqui, você deve decorar, tá? Então essa tabela aqui, dos ângulos notáveis de 30, 45, 60, observe que seno, os numeradores 1, 2, 3, aquela regrinha que você aprende lá na sala de aula, 3, 2, 1, aí depois divide tudo por 2 e tira a raiz quadrada dos denominadores. A raiz de 1 é 1, raiz de 2, aqui ó, esquecemos de colocar aqui, vamos colocar a raiz de 2, que é a raiz de 2. Então tá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2 e tira a raiz dos numeradores. Raiz de 1 é 1, raiz de 2, raiz de 3. E aqui para cosseno nós fazemos a inversão. Daqui para lá, ó. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 meio. E para achar a tangente, só lembrar que a tangente é seno dividido pelo cosseno. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, um número dividido por ele mesmo é igual a 1, está aqui. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2, eu cancelo aqui o 2, ó, cancelo o 2 com 2, ficou raiz de 3. Bom, e a tangente, como é que achou esse valor? Observe aqui que no seno de 60 graus, para calcular a tangente de 60 graus, nós dividimos o seno pelo cosseno, ou seja, dividimos raiz de 3 sobre 2 por 1 meio. E aqui é o contrário, é o inverso. Eu estou dividindo 1 meio por raiz de 3 sobre 2. É o inverso disso aqui. Então, espero que o resultado aqui, ó, para achar este valor aqui, seria o inverso desse número.
de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Bom, mas isso aqui, essa tabelinha aqui, é uma tabelinha para ser memorizada, tá? Guardada, que você vai usar durante todo o seu curso aí do ensino médio, fundamental, superior, em toda a vida que você estiver estudando matemática, você vai precisar disso aí. Então é bom que você grave esses valores. Então sabemos que a tangente de 30 graus vai ser 2 dividido por x, que é cateto oposto ao ângulo de 30 graus, dividido pela cateta adjacente. Sabemos também que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso vai ser igual a 2 sobre x. Continuando, vamos fazer aqui a multiplicação. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, x vezes raiz de 3 é x raiz de 3. E 3 vezes 2 é igual a 6. Bom, eu vou calcular o valor de x. Essa raiz quadrada aqui, de 3 que está multiplicando aqui, ela vai passar para o outro lado dividindo. Ela vai vir para o denominador. Só que para isso, depois eu vou precisar de racionalizar. Então, já posso fazer isso agora, tá? Então, eu vou pegar essa nossa equaçãozinha aqui, ó, e já vou fazer a racionalização, assim. Lembrando que se eu multiplicar o primeiro e o segundo membro dessa equação pelo mesmo número, não altera. Então, eu vou multiplicar logo por raiz de 3 os dois lados, os dois membros da equação. Então, x raiz de 3, eu vou multiplicar pela raiz de 3. E vou igualar aqui, vai ser igual. O 6 também eu vou multiplicar pela raiz de 3. O 6 também eu vou multiplicar pela raiz de 3. Agora você vai perceber por qual motivo, porque já sai o valor racionalizado. Então temos aí, raiz de 3 vezes raiz de 3, sabemos que é raiz de 9. Raiz de 9 é 3, então 3 vezes x, 3x. Aqui vai dar 3x. É igual a 6 raiz de 3. Observe que agora o 3 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Vai ficar 6 raiz de 3 sobre 3. Fazendo a divisão, 6 dividido por 3 é 2, então eu encontro que x é igual a 2 raiz quadrada de 3. Esse é o valor de x, não o valor procurado, é o valor deste cateto aqui, ó, do triângulo maior. 2 raiz de 3. Bom, mas o que nós queremos encontrar é este valor aqui, ó, é esse cateto aqui desse menor. Exatamente a extensão desse degrau. É esse valor aqui que nós queremos encontrar, esses valores aqui, ó. Observe que do ponto B até o ponto C, nós temos quantas extensões dessa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, basta pegar este valor que nós encontramos, 2 raiz de 3, e dividir por 6, para encontrarmos a extensão do degrau. Dividindo em 6 partes iguais, simplificando aqui, ó, 2 com 6, vai ficar raiz de 3 sobre 3. 2 por 2 dá 1, 6 por 3 e 6 por 2 dá 3. Então é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 é, portanto, a dimensão procurada destes degraus. A extensão aqui, ó, é raiz de 3 sobre 3. E assim nós terminamos esse exercício fazendo uma aplicação da trigonometria para o cálculo dos degraus da escada. Até um próximo exercício de trigonometria.